trabalho com layers ou camadas no Photoshop é essencial para a gente conseguir fazer um bom trabalho, seja no tratamento de imagem, seja na criação de layouts para web. Para trabalhar com camadas, você precisa entender o seguinte: uma camada é como se fosse uma folha transparente. Pensa naqueles papéis transparentes e digamos que eu desenhe algo em um papel transparente. Aí eu pego o outro, desenho outra coisa, pego o outro, desenho outra coisa, e quando eu coloco todas juntas, olhando de frente, a gente consegue ver um desenho final que é a união de todas essas folhas transparentes. Mas se eu virar de lado, eu consigo separar cada pedacinho desse desenho individualmente nessas folhas. Cada folha dessa é como se fosse uma camada. E é muito importante para a gente conseguir ter uma total manipulação do objeto que estamos fazendo, do tratamento que estamos fazendo, separar tudo em camadas individuais. Então vamos ver como isso funciona na prática no Photoshop. Então, como vimos, tudo no Photoshop é baseado em camadas. Lembra quando a gente fez essa arte assim, né? Abrimos uma imagem, aumentamos o tamanho da tela de pintura, eu fiz alguns desenhos nessa área em branco, só que tudo, se você abrir aqui o painel camadas, ó, tudo ficou dentro dessa camada de plano de fundo. Ou seja, se eu pego a Move Tool ou quero redimensionar, trabalhar com esses elementos, eu não consigo. O Photoshop me impede devido a estar tudo numa camada de plano de fundo e bloqueada. Então, um dos grandes trunfos do Photoshop é você saber trabalhar legal com esse painel camadas. Uma das dicas que eu te dou é o seguinte: ao abrir uma foto, vou abrir aqui uma imagem, é sempre bom já começar fazendo uma nova camada duplicada baseada nessa camada de plano de fundo. Para isso a gente tem um atalho que é o Ctrl J. Uma forma que você também poderia fazê-lo, se preferir, é vir aqui neste botãozinho no canto do painel camadas, que nós chamamos de menu do painel, e escolher duplicar camada, ou então menu camada, duplicar camada. Você vai ter o mesmo efeito, basta dar um OK. Bom, uma vez que eu dupliquei, isso significa que agora com a Move Tool eu conseguiria mover, poderia dar o Ctrl T para redimensionar, como falaremos um pouquinho mais para frente. Posso fazer um tratamento todo baseado apenas nessa camada. E o Photoshop tem esse lance de você dar um clique aqui, ó, e a camada fica azulzinha, ou seja, essa é a camada ativa, a camada atual, a camada que eu estou trabalhando. Então tem que ficar sempre atento com o painel camadas aberto, sempre atento ao que está acontecendo. Então quando que eu dou Ctrl J? Quando eu quero duplicar o conteúdo da camada ativa, da camada atual. É como se fosse um Ctrl C, Ctrl V, conhecido nos nossos programas, mas aqui a gente está duplicando o conteúdo da camada ativa. Muitas vezes para a gente poder fazer um tratamento específico naquela região, ou então para a gente poder salvar o original, né, da foto aqui na camada de plano de fundo e poder fazer o tratamento numa camada de cima. Em alguns outros casos, eu não vou querer duplicar a camada, eu vou querer uma camada vazia, uma camada como se fosse uma transparência mesmo vazia, para eu poder criar e desenhar em cima. A tecla de atalho é um pouco grandinha, complicadinha, que é Ctrl Alt Shift N. Quando eu faço um Ctrl Alt Shift N, também Ctrl Shift N funciona, mas tem que dar um OK e tal. Então aqui é um atalho melhor, que a gente já tem a camada pronta sem ele perguntar nada. Quando eu dou um Ctrl Alt Shift N, ele faz uma camada totalmente vazia. Esse quadriculado que a gente vê aqui significa sem conteúdo. E quando eu pego um desenho, alguma coisa de criação, como por exemplo, pegar a ferramenta Brush, ferramenta pincel, e fazer um novo desenho, agora eu consigo, ó, com a Move Tool, a ferramenta mover, movimentar, redimensionar, né? Ctrl T, redimensiona, Enter. Então eu consigo trabalhar com esse elemento de forma específica, de forma selecionada. Então Ctrl Alt Shift N, muito usado na hora da criação de um desenho, de um desenvolvimento de uma arte nova aqui dentro do Photoshop. E o Ctrl J, mesmo para isso que eu criei agora, duplica a layer. Para fazer uma nova camada, o Ctrl Alt Shift N também tem outras formas sem tecla de atalho, que seria, por exemplo, vir no menu do painel e escolher a opção nova camada, ou aqui embaixo esse botãozinho aqui, nova camada, ou então o menu camada, nova camada.